Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Davi não foi apenas uma figura luminosa. Davi, homem de carne e osso, como qualquer um de nós, teve o seu lado tenebroso e negativo. Em primeiro lugar, apesar de tão agraciado por Deus, apesar de tanto poder e tantas concubinas, fato legítimo naquela época, Davi se enamora e se apaixona pela mulher de Urias, um soldado subalterno seu. Realiza um adultério com esta mulher e depois tenta, de todos os modos possíveis, esconder o fato, trazendo Urias para que passasse uns dias com a sua verdadeira esposa, coisa que Urias não fez. E então segue um segundo ato, um segundo pecado, pior do que o primeiro, pior do que o adultério, o assassinato de Urias o Heteu. O autor deuteronomista escreve estas coisas de maneira fria e quase cruel, mas nota no final, para o leitor distraído: isto que Davi fez não agradou a Deus. E nós veremos nas páginas seguintes como de um pecado se passa para outro pecado, de um segundo pecado se passa para um terceiro, e assim uma sucessão de pecados e de desgraças invadem a vida do pecador. Davi se mostrou, em primeiro lugar, adúltero. Em segundo lugar, assassino. Em terceiro lugar, viu a desgraça sobrevir sobre a sua casa. Isto é, um dos seus filhos mata outro seu co-irmão por ter abusado da sua co-irmã Tamar. Uma quarta desgraça é o assassinato deste que abusou da irmã. Uma quinta desgraça é um outro filho, Absalão, insurgir-se contra o pai. Uma sexta desgraça, a morte violenta de Absalão e a dor de Davi. E assim sucessivamente se passa de uma desgraça para outra desgraça. Nós não estamos acostumados a pensar assim, mas se paramos para refletir um instante, um momento, iremos concluir, não com dificuldade, que um pecado atrai outro pecado, um segundo pecado atrai um terceiro, e assim se começa uma vida de pecados, uma vida inteiramente pecadora, e se afastando cada vez mais de Deus, do bom senso, da sensatez humana, e terminando muitas vezes por arruinar de maneira completa a própria existência. Nunca viram casos semelhantes a estes, onde pessoas vão de mal a pior até sucumbirem inteiramente sob o peso das desgraças, e nunca perceberam que essas desgraças tiveram início na responsabilidade, ou melhor, na falta de responsabilidade, muitas vezes religiosa, diante de Deus dessas pessoas. Estas coisas podem, se não tomarmos cuidado, diligência, e não formos homens de oração, acontecer conosco também.